Fraude em registro de entrada nos Estados Unidos usada contra Felipe Martins tem autor identificado e envolve agentes brasileiros, segundo defesa. A cada dia que passa, mais peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar. E o que está vindo à tona é grave. Muito grave. O advogado Jeffrey Schickini, que assumiu recentemente a defesa do ex-assessor especial da presidência, Felipe Martins, revelou nesta terça-feira, dia 8, que as autoridades americanas já identificaram o responsável pela falsificação dos registros de entrada nos Estados Unidos atribuídos a Martins. Documentos que serviram como base para acusá-lo de tentar fugir do país em conluio com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o mais alarmante não é só a existência dessa fraude. Segundo Schickini, agentes públicos brasileiros teriam atuado diretamente na falsificação de informações no sistema de imigração norte-americano. Sim, você leu certo. Brasileiros, que deveriam zelar pela lei, pela justiça e pela verdade, teriam manchado o nome do país no exterior para perseguir politicamente um cidadão brasileiro. Já se sabe quem foi o responsável pela inserção falsa no sistema americano, afirmou Schickini em entrevista à Rádio Auriverde. É algo gravíssimo. É criminoso. Tem agente público que deveria estar preso pelo que fizeram contra Felipe Martins. A afirmação joga luz sobre um cenário perturbador: o uso de ferramentas do Estado para perseguir opositores políticos. Quem está acompanhando os desdobramentos da Operação Tempus Veritatis já percebeu que a narrativa de tentativa de golpe está cada vez mais escorada em versões frágeis, contraditórias e, como neste caso, potencialmente forjadas. Schickini é categórico ao afirmar que o caso contra Martins está contaminado por ilegalidades. E não é o único. O advogado Marcelo Almeida Santana, que já cuidava da parte internacional do processo, continua na defesa nos Estados Unidos, enquanto Schickini assume a linha de frente no Supremo Tribunal Federal, STF, onde corre investigação por suposta participação em um plano golpista após a eleição de Lula. A farsa da fuga desmontada pela própria realidade. Vamos recapitular os fatos que a grande mídia insiste em esconder nas entrelinhas. Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024 pela Polícia Federal, que o acusou de integrar o Núcleo 2, aquele que, segundo a PF, daria suporte logístico para uma suposta tentativa de ruptura institucional. Baseando-se em registros de imigração e alegações frágeis, a Polícia Federal sustentou que Martins teria embarcado no mesmo voo de Jair Bolsonaro rumo aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, com o intuito de fugir das autoridades brasileiras. Mas a verdade logo começou a aparecer. A defesa apresentou comprovantes sólidos e irrefutáveis de que o ex-assessor especial jamais deixou o território nacional naquele período. A companhia aérea Latam confirmou oficialmente que ele embarcou de Brasília com destino a Curitiba no dia 31 de dezembro de 2022, um dia depois da suposta fuga. Ou seja, ele não poderia estar nos Estados Unidos e no Paraná ao mesmo tempo, não é? Mais do que isso, os dados apresentados pela acusação como prova da tentativa de fuga foram contestados e expostos como fraudulentos. O sistema de imigração norte-americano teria sido manipulado com documentos falsificados, inserindo de forma deliberada a presença de Martins nos Estados Unidos, algo que, agora, os advogados alegam ter sido desmascarado pelas próprias autoridades americanas. Trata-se de um documento fraudado para incriminar um inocente e justificar sua prisão preventiva no Brasil, afirmou Schickini. Estamos diante de uma perseguição política? Essa é a pergunta que ecoa entre milhões de brasileiros que se sentem representados por lideranças como Bolsonaro, Felipe Martins e tantos outros que vêm sendo alvos de investigações questionáveis, enquanto criminosos confessos seguem soltos, blindados pelo sistema. É impossível não observar a diferença de tratamento entre investigados de direita e figuras da esquerda envolvidas em escândalos muito mais robustos, com delações, provas materiais e até devolução de dinheiro. Por que esses raramente são presos de forma preventiva? Por que tantos inquéritos vazios são usados contra quem defende valores conservadores? Por que o peso da lei muda conforme o lado político do investigado? A tentativa de silenciar a direita. O caso de Felipe Martins mostra um padrão cada vez mais comum: acusações frágeis, grande espetáculo midiático, prisões arbitrárias e depois, silêncio. Nenhuma responsabilização por parte das autoridades quando se comprova o erro ou o abuso. A pergunta que não quer calar: quem será responsabilizado por essa falsificação internacional? Se a defesa de Martins estiver correta, e tudo indica que está, então o Brasil está diante de algo gravíssimo: o uso da máquina pública para fabricar provas, manipular sistemas internacionais e destruir reputações de opositores. E o mais revoltante, com a cumplicidade de agentes do Estado. A narrativa contra Martins, e por tabela, contra Bolsonaro e seus aliados, está ruindo.
E a verdade está vindo à tona. Mas será que ela vai prevalecer no ambiente politizado e contaminado de Brasília? Até quando a perseguição política vai ser tolerada em silêncio pela sociedade? Até quando líderes conservadores vão ser tratados como criminosos por defenderem ideias que confrontam o sistema? Até quando parte do judiciário vai continuar sendo instrumento de uma guerra política disfarçada de legalidade? A cada nova revelação como essa, fica mais claro que o verdadeiro golpe não foi tentado pela direita, mas está sendo aplicado contra ela, dia após dia, em decisões que ferem a Constituição, o Estado de Direito e o princípio básico da justiça, a presunção de inocência. Personagens que o povo precisa conhecer, entender e defender estão sendo calados, presos ou perseguidos. Mas a verdade, cedo ou tarde, sempre encontra um jeito de vencer. Comente aqui embaixo. Você acha que a perseguição política contra conservadores no Brasil? Quem deve ser responsabilizado por essa fraude internacional contra Felipe Martins? Compartilhe este vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui a verdade tem vez e voz.